Vamos lá novamente. Então, vamos falar de lei de causa e efeito, né, para compreender um pouco como é que a justiça divina ela age sobre nós. Como referência, né, eu busquei o Livro dos Espíritos, né, que é a terceira parte do livro, que fala das leis morais. E um segundo livro foi o Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 5, que fala das causas anteriores das aflições. Então, para a gente poder entender a justiça divina, vamos um pouco falar sobre as nossas dores e os nossos sofrimentos, né? Qual é o mundo atual, o que é que a gente está vivendo na realidade. No mundo atual, nós temos enfermidades orgânicas de todo tipo, causadas por fungos, por bactérias, por vírus, por todo tipo, né? Todo tipo de enfermidade a gente encontra hoje no mundo, né? Enfermidades teratológicas, que são aquelas relacionadas à má formação, aquela que é genética. Né? A criança ela já nasce com aquele problema. Então, o porquê disso? Né? A gente se pergunta. Transtornos psicológicos. O mundo atual passa por uma pressão psicológica muito grande, porque a exigência, a cobrança é muito grande em todos os aspectos da nossa vida. Então, não é difícil a gente achar pessoas que passam por problemas de ansiedade, transtorno do pânico, depressão, transtorno bipolar, transtorno obsessivo-compulsivo, esquizofrenia. Né? Dentre esses problemas, né, esses transtornos psicológicos, claro, tem alguns que se relacionam muito com a parte espiritual e outros, claro, tem a parte orgânica também, né, que é hereditária. Outras dores, né? Os vícios causam dores na humanidade, né? Todo tipo de vício. O álcool, a droga, o sexo e os jogos. Né? A gente, nessa parte de vícios, a gente correlaciona com o vazio existencial. Nós passamos por uma fase em que a gente busca satisfazer certas necessidades que são necessidades espirituais. Só que a gente busca por um caminho errado. E quando a gente se frustra, a gente entra por esses meios de drogas, né, de álcool. A questão do sexo, a gente tem que, é bom relembrar que existem o sexo desvairado em todas as formas, de todos os tipos de, né? Os meios de se conseguir subir na vida usando a sensualidade, né, que é um apelo ao sexo. E também os jogos, a questão dos jogos nos cassinos, né? A quantidade de pessoas hoje que são motivadas basicamente pelo interesse material de ter as coisas mais fáceis na vida através da jogatina. E que a gente sabe que todos esses vícios, no fundo, causam desilusões, causam choros, causam lágrimas, porque não resolvem os nossos problemas. Medo, culpa, arrependimento do que fez, do que não fez, ou seja, ações que a gente toma sem analisar as consequências. Então a gente acaba enfiando os pés pelas mãos. Mágoas, que nada mais são do que expectativas afetivas frustradas. Quando a gente se magoa com alguém, é porque a gente, inocentemente, a gente acredita que aquela pessoa ela não vai falhar conosco. Mas são seres humanos, assim como nós erramos. Então, quando a gente se permite magoar, porque o erro é nosso, quando a gente se permite magoar por uma confiança excessiva num ser humano que é falho, a gente se permite ao erro. Né? A gente tem que confiar, mas se limitando a não sentir dor, a não se magoar, a não se frustrar. Então, qual a razão desses sofrimentos, dessas dores? E não termina aí. Nós temos desastres naturais que ocorrem em todo lugar. Alagamentos, deslizamentos de terra, né? Nós temos desencarnes coletivos, quedas de aviões, nós temos navios que afundam, temos, por exemplo, o próprio Titanic, né, que a história que correu na época é que as pessoas falavam que era algo que nem Deus poderia afundar. Então, aí a gente vê a questão do orgulho e da vaidade do ser humano nos sonhos, nos desejos de construir algo maior, né, sobrepondo o desejo e a vontade de Deus. Nós temos a miséria absoluta. Muitos bairros, muitas cidades com misérias absolutas, né? Pessoas que não têm o mínimo
de condição de vida digna, nem de se alimentar, nem de se vestir. Por que que os bons sofrem? Às vezes a gente se pergunta, por que que as pessoas boas sofrem? Às vezes nós mesmos estamos numa situação que passamos assim, sabe que eu merecia isso? Eu sou uma pessoa boa, eu não merecia estar passando por isso. Ou a gente vê no outro, né? Será que realmente essas pessoas elas são inocentes? Será que Deus ele apontou, ele escolheu aquelas pessoas para poder passar por dificuldades? Nos casos dos desencarnes coletivos, será que Deus apontou aquele avião, ou aquele navio, ou aquele trem, ou aquele ônibus, ou aquele prédio que pegou fogo, que caiu, para poder eliminar aquelas pessoas? Qual é a justificativa que existe por trás disso? Porque se não existir uma justificativa plausível, Deus estaria marcando a vida daquelas pessoas de alguma forma. Por que aquelas pessoas foram escolhidas para morrer daquela forma juntas ou separadas, em caso de morte, né, que não envolva o desencarne coletivo, e outras vivem até os 90, 100 anos, né? Será que Deus quis dessa forma? São perguntas que a gente escuta as pessoas falarem em todo lugar. Deus quis dessa forma. Um Deus bom e um Deus justo, ele não deseja o mal para os filhos. Nesse ponto, a gente entra com, ali em cima está escrito Espiritismo. A gente entra com a resposta que é o Espiritismo. Então, em meados, né, do século XIX, as vozes se fizeram ouvir dos céus através de vários médiuns no planeta. Então, as respostas de muitas perguntas foram dadas. Que esses sofrimentos que a gente passa, nada mais é causado por problemas anteriores, de vivências anteriores. Então, Allan Kardec, através da codificação, através do Espiritismo, ele justifica a questão da reencarnação como uma forma de aprimoramento, de evolução do ser humano e de reparação de dívidas passadas. Aqui temos Allan Kardec. Então, em cima, eu acho que está ali escrito injustiça, porque não dá para ler. Será que Deus seria injusto? Será que ocorre injustiça? Existe a possibilidade de Deus ser injusto? A injustiça é algo que compete apenas ao vocabulário nosso do ser humano. Porque não existe coerência, não existe uma correlação com Deus ser injusto. A justiça de Deus é perfeita. Ele não falha, ela é igual, ela é equânime para todo mundo. Né? Então, com base nessa análise, a gente percebe que o que a gente sofre é com base em equívocos e enganos anteriores. Nós deixamos caminhos espinhosos no passado, seja nessa vida ou em outras vidas. Que o esquecimento nos faz, né, nos apaga da memória, né? A reencarnação apaga os fatos do passado, que é uma oportunidade que a espiritualidade nos concede, que Deus nos concede de fazer de novo e fazer bem feito. Nós sempre temos dois caminhos. O caminho do bem, o caminho do mal, sempre temos duas escolhas. E aqui vai uma pergunta. Será que abrimos mão das alegrias do prazer excessivo em prol de responsabilidades do espírito, para melhorar o espírito? Aqui me vem uma reflexão, eu vou citar como um exemplo. Eu estou em minha casa, sem fazer nada, aí eu penso assim, eu vou fazer uma meditação. Aí eu vou, ligo um sonzinho baixo, eu me posiciono, né, de forma tranquila, fecho meus olhos, faço aquele exercício respiratório, para poder fazer a minha meditação. Quando eu começo a meditação, meu telefone toca. Oi, Helder, você está fazendo o quê? Não estou fazendo nada. Primeiro erro, não estou fazendo nada. Vem aqui, fulana está fazendo um churrasco na casa dela, vamos. Não estou fazendo nada mesmo, então eu vou. Porque é isso que acontece. O exemplo foi uma meditação, mas poderia ser um livro instrutivo, um livro cristão, um livro ético e moral, com base em qualquer doutrina. Não estou falando somente do espiritismo. Né? Mas a gente assistiu um filme educativo, uma leitura educativa, um estudo. Hoje em dia a gente acha na internet muitos estudos voltados para psicologia, para a evolução do ser. A Associação Médico Espírita oferece muitas
muitos vídeos informando sobre a relação do corpo e mente, sobre como evoluir de forma saudável. Só que muitas vezes nós nos apegamos a esses prazeres materiais de forma excessiva, deixando de lado a evolução espiritual. A gente vai empurrando sempre com a barriga. E os espíritos relatam que é exatamente por isso que a gente costuma persistir em várias reencarnações no mesmo erro. Porque faltam parar um pouco para refletir no que é que eu posso mudar nisso, num pouquinho que eu posso mudar hoje. Quando eu leio essa frase, ou eu reflito a respeito dela, sempre me lembra da lei de causa e efeito. A cada um segundo as suas obras. Porque tudo que nós somos, tudo que a gente faz, o que a gente representa, o que a gente pensa, retorna para nós. Isso está escrito em Mateus, capítulo 16, versículo 27. As nossas preferências, as nossas escolhas, os nossos erros e os nossos acertos, os sentimentos, os pensamentos, as palavras e as nossas ações. Se formos avaliar, é tudo que a gente faz. Tudo. Até o nada, se você está... Ninguém fica sem fazer nada, entendeu? Quando você está quieto, você está fazendo alguma coisa. Ou você está refletindo, você está idealizando alguma coisa. Nos livros de André Luiz se fala da ideoplastia, que você plasma aquilo que você pensa, e aquilo que você atrai energias para ti. Então, até quieto, você está trabalhando, você está produzindo. O que causamos para o próximo, para a sociedade e para o meio ambiente geram efeitos para nós mesmos. Tudo isso retorna para a gente de alguma forma. Não existe, é difícil a gente discutir de que forma é que essa lei de causa e efeito ela é realizada. Não existem parâmetros para isso. Mas eu sei que nós sabemos que cada um aqui, coisas que já fizemos de errado, recebemos o retorno, seja no momento exato que nós praticamos, seja um tempo depois. E quando nós tivemos o retorno, nós lembramos, isso aconteceu e eu fiz isso daquela época. E muitas vezes, quando acontece algo conosco nessa vida e que a gente não tem esse parâmetro de comparação, podem ter certeza que é relacionado a outras existências. Porque se nós estamos hoje na nossa melhor versão, se somos a melhor versão de nós mesmos, significa que no passado nós erramos mais. Né? Em Allan Kardec, no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 7, fala o seguinte: os sofrimentos produzidos por causas anteriores são sempre, como decorrentes de causas atuais, uma consequência natural da própria falta cometida. Quer dizer que, em virtude de uma rigorosa justiça distributiva, o homem sofre aquilo que fez os outros sofrerem. Então, a justiça de Deus ela é distributiva. Nós podemos ter errado bastante em uma única existência no passado. Mas Deus distribui essa responsabilidade para que possamos correr atrás de forma a superar. A gente só recebe aquele peso que a gente é capaz de sustentar. Porque se tudo, na verdade, existem relatos, né, de que no processo encarnatório, a nossa consciência, ela pesa tanto para retornar, para poder pagar aquele débito que a gente fez, porque a gente sofre. A nossa moral, que é a nossa consciência, ela sofre na erraticidade. Então, a gente pede para vir para poder pagar. E a gente coloca uma lista de várias coisas que a gente quer que aconteça tudo de uma vez. Mas a equipe espiritual que planeja a reencarnação nos orienta. Vamos com calma, porque pode ser que você sucumba. Né? Vamos devagar, é devagar e sempre. Não vamos acumular algo que depois você vai se prejudicar. Se prejudicar no sentido de não evoluir, porque a gente não retrocede, mas para não ficar estagnado. Então, temos somente uma figura para ilustrar o passado, o presente e o futuro. Tudo o que nós fizemos no passado, ela reflete do nosso presente. Nós somos um reflexo do que nós fizemos. Os nossos defeitos, as nossas qualidades, elas são com base naquilo que nós deixamos no passado, aquilo que nós fomos.
E o que nós estamos fazendo hoje, no presente, ela está sendo usado para construir o nosso futuro. Daí vale uma reflexão sobre o que é que nós fazemos hoje. O que é que pensamos, o que desejamos, o que é que as nossas escolhas, o nosso livre-arbítrio, o que é que a gente está fazendo com nossa vontade. Será que eu estou prejudicando o outro, o meio ambiente, ou a mim mesmo? Qual é a evolução que eu estou tendo nessa vida? Eu preciso evoluir, vamos adiantar, né? Então, quais as duas formas de aprender? Quando a gente é criança, quando eu era criança, me falaram muito isso. Existem duas formas de aprender, né? Pelo amor e pela dor. Se não aprende pelo amor, é pela dor, né? Então, aqui, pelo amor e pela dor. Qual é a finalidade da dor? A finalidade da dor é justamente nos lapidar. Nós somos como um diamante bruto. Essa pedra é um diamante bruto, um diamante marrom, escuro, redondo, sem brilho, opaco. Assim somos nós no processo evolutivo. A essência divina está dentro de nós. A gente tem tudo para poder brilhar, para poder espalhar alegria, espalhar amor, para conduzir, para poder repassar isso para todo mundo, para reluzir. Porque cada um de nós, acho que já disse isso uma vez, cada um de nós temos um espelho. Cabe a nós refletir esse espelho de amor no rosto dos outros. Porque assim a gente se torna exemplo. Então, esses somos nós, né? Cuide. E a gente vai se transformar num diamante, que é um espírito perfeito. É para isso que a dor serve. Porque através da lapidação existe a dor, mas a gente aprende. Somente na dor a gente aprende. Somente na dor, vírgula, quando a gente não ama, quando a gente não aprende a amar por si só. É necessário que a dor venha, porque apenas na dor a gente consegue ser humilde para reconhecer certos valores para poder crescer. Joana de Ângeles, no livro Ilumina-te, ela diz: a dor não tem função punitiva, mas sim educativa. Né? Aqui a gente vai falar um pouco sobre doenças. Faltam 10 minutos. Nós vamos falar um pouco sobre doenças. Então, doenças de uma forma em geral. A enfermidade, ela deve ser vista como um período de depuração. Por que depuração? A enfermidade, quando ela surge no nosso organismo, é porque a gente se permitiu a certa contaminação, seja por vírus, seja por bactéria. Hoje existem as doenças psicossomáticas também, né, que é através do nosso pensamento, através da nossa forma errada ou deficiente de se pensar, nós acumulamos através da depressão, através da pressão que a sociedade oferece, que a vida nos impõe. A gente não trabalha esses sentimentos. Então, essas emoções represadas, elas saem em forma de doença. Né? Com dores, seja dor de cabeça, seja com um tumor. Né? Então, devemos encarar a enfermidade como um período de depuração, porque foi um momento mesmo que nós acumulamos algo negativo. A cura é uma oportunidade para continuar as provas, vencendo os obstáculos, é a superação. Se a gente vence a doença, a gente fica feliz. É uma oportunidade que temos para poder continuar a nossa jornada. Se existe uma recidiva, aqui a gente já volta muito para os casos de tumor, né, câncer, que às vezes a gente né, tem a cura, mas depois ela retorna. Ou, por exemplo, outro caso é erisipela. A erisipela, às vezes, né, aquela ferida, né, ferimento na perna, ela regride, depois ela retorna novamente. Então, a recidiva, ela deve ser vista não como uma punição, porque muitas pessoas podem avaliar, retornou, então estou sendo punido. Não, não é uma punição. Muitas vezes ela serve de reavaliação para a transformação moral. Neste aspecto da recidiva, a transformação moral, a nova perspectiva de se ver aquele momento para poder modificar os valores internos com que a gente vê a vida. Caso ocorra o desencarne, se ocorrer o desencarne, ele deve ser visto, né, de uma forma como um retorno mais equilibrado à pátria espiritual. Porque aquele processo depurativo foi feito enquanto encarnados. Então a gente volta mais leve e volta feliz. Mais feliz. Então, aqui nós vamos falar um pouco sobre a nossa crença errônea na lei de ação e reação. Nós, especificamente espíritas, nós julgamos que
Se eu fiz algo de errado, eu vou sofrer isso numa outra encarnação no futuro. Então a gente costuma atrelar um fato, olha, se eu matei, eu vou ser morto na próxima encarnação. Não necessariamente. Porque se fosse dessa forma, o ciclo de maldade ele nunca se interromperia. Se existe a lei do progresso, e Deus, Jesus, ele veio trazendo a lei de amor, é para que isso precisa ser interrompido. Jesus disse, dá outra face. Ou seja, se alguém te maltratar, dá outra face. Mostra a face do amor, porque assim a gente interrompe. Por isso precisamos lidar com o perdão e com o amor ao próximo. Aqui, né, o assassino de hoje não necessariamente será o assassinado de amanhã, né, como foi relatado antes. Aqui eu trouxe a figura, né, do André Luiz, como vocês conhecem, para trazer um exemplo do livro Nosso Lar. Exatamente sobre essa questão. No livro existe uma passagem onde André Luiz ele conversa, né, ele se encontra com a mãe, que a mãe ela reside num outro plano acima do nosso lar. Então ela vai visitar ele e aí ele fala: e aí, mãe, a senhora viu o papai? Ele disse: vi. E aí ele pergunta: a senhora viu com quem é que ele está? Ela falou: eu vi, meu filho. Só para relembrar a história, o pai do André Luiz, ele era casado com a mãe do André Luiz e ele arranjou uma esposa, certo? Uma esposa não, uma amante. Não foi somente uma amante, foram duas. Ele arranjou duas amantes. Quando ele desencarnou, ele foi para o umbral e ele estava no umbral com essas duas amantes. Daí entra essa conversa do André Luiz com a mãe dele. A senhora viu com quem é que ele está? Disse: eu vi, meu filho, com quem é que ele está. Ele está com as nossas duas irmãs. E aí você para e pensa, né? Ela foi traída. O nível de evolução que aquela mulher tem, né? Que aquele espírito tem. E mais, ela diz para ele: eu já estou organizando o retorno à Terra. Seu pai vai ser o meu esposo e as nossas duas irmãs serão nossas filhas. Porque é dessa forma que ela vai ensinar qual é o real valor do amor. Então, é uma história real, porque está descrito no livro Nosso Lar, né? E que isso pode ser exemplo para todos nós, né? Um exemplo de que como o perdão e como o amor, ele pode quebrar o ciclo de ação e reação, de lei de causa e efeito, essa crença errônea que a gente tem. Então, Deus se expressa através das leis naturais. Na pergunta 614 do Livro dos Espíritos, diz: o que se deve entender por lei natural? A lei natural é a lei de Deus. É a única necessária à felicidade do homem. Ela lhe indica o que ele deve fazer ou não fazer. E ele só se torna infeliz porque dela se afasta. Né? Está escrito em o Livro dos Espíritos, dentro da parte sobre caracteres da lei natural. Aqui a gente vai entrar um pouquinho sobre o despertar da consciência. Nós temos aqui dois reinos. Vou procurar ser breve. Dois reinos, o reino animal e o Homo sapiens sapiens. Nós, na jornada evolutiva, nós começamos, né, no reino mineral, passamos pelo vegetal, pelo animal e pelo reino hominal. Nós estamos atualmente no reino Homo sapiens sapiens. Por que sapiens sapiens? Porque o homem que pensa sobre o seu próprio pensamento. Ele reflete sobre o seu próprio pensamento para poder se entender. No reino animal, é caracterizado pelo automatismo, pelo instinto, pelo raciocínio fragmentado. Ele não tem um raciocínio lógico contínuo como nós, humanos. E no reino animal existe um princípio espiritual, ainda não é um espírito. Nós, humanos, nós já temos o poder do livre-arbítrio, o poder da escolha, da decisão. Nós temos a consciência que nos diz o que é certo e o que é errado. Nós temos um raciocínio contínuo, nós planejamos a longo prazo o que nós vamos fazer na nossa vida. E nós somos espírito. Né? Por conta de tudo isso, desse conjunto, nós, homens, somos herdeiros e escravos das nossas escolhas. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Nós temos a consciência e o livre-arbítrio.
Se nós temos tudo isso, a justiça divina nos cobra, né, que hajamos no bem, no amor. Na marcha do progresso. Na marcha evolutiva, nós devemos evoluir intelectualmente e moralmente. Ambos deveriam acontecer ao mesmo tempo. Porém, nós não utilizamos, infelizmente, o nosso intelecto em prol da moral. A gente evoluiu muito intelectualmente, mas a moral nós precisamos evoluir. Por isso, nós sofremos com a lei de causa e efeito, porque a moral ela não está no mesmo nível do intelectual. O momento evolutivo atual, ele pede que nós estamos num processo de burilamento da alma, da psique. É justamente através do autoconhecimento, da autoanálise, que nós conseguiremos atingir um nível evolutivo de felicidade. Nesse aspecto, entra a balança valores do ego e solidariedade, onde os valores do ego é aquilo que eu valorizo em mim, e que eu olho apenas para mim, para o meu próprio umbigo. E é o momento que estamos vivendo pede que baixemos, né, que nós reduzimos os valores do ego para poder olhar para o próximo, para que façamos pelo próximo, sejamos solidários. Então, importante nessa questão da lei de causa e efeito, a gente falar sobre a família, a importância da família. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, diz: o espírito renasce no mesmo meio em que já viveu, estabelecendo de novo relações com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que lhes haja feito. Daqui a gente retorna com aquela definição de que nós sempre reencarnamos no mesmo ciclo, porém em ordens invertidas. Meu pai e a minha mãe, em uma outra encarnação, pode ser meu filho na encarnação de hoje. Né? Em uma futura eu posso voltar a ser filho deles novamente. Então é dessa forma que a justiça divina se faz para poder haver o ajuste, o perdão e a troca de amor. O livre-arbítrio, inspirado ou influenciado, libera do sofrimento ou nos agrilhoa. Ou seja, nós temos o livre-arbítrio. Através do livre-arbítrio, nós nos conectamos através das nossas ações, se forem ações no bem, com bons espíritos. Nesse caso, nós somos inspirados. Com más ações, com ações voltadas à crueldade ou à ignorância, outros espíritos inferiores se conectam também a nós. E isso nos agrilhou a sofrimento. Eu só queria explicar aqui, grilhão, acho que é grilhão que chama, os grilhões, né? Eu não sabia o que era. Grilhão é aquela algema que se coloca nos pés, que evita, que impede a pessoa de prosseguir. Né? Então, casa direitinho com o termo, né, evolutivo. A gente não consegue evoluir enquanto não resolve essas questões do passado. Misericórdia divina. Importante falar que a misericórdia divina ela atua em todos os cantos, em todos os âmbitos. Desde os espíritos mais ignorantes, mais cruéis, em todos os mundos, a misericórdia divina ela existe. Sempre existe espíritos de luz e melhores do que aquele tutelado, para nos orientar. Podemos ver exemplos em toda a literatura de André Luiz, porque ele cita exemplos sobre a vida espiritual. E esses exemplos, ele conta como é a vida entre os seres humanos, né? A visão dessa correlação. E nessa correlação, explica, mostra que sempre existe um mentor, um espírito protetor do lado daquele que está sofrendo as expiações e as provas, seja no mundo encarnado, seja no mundo espiritual. Né? Eu acabei de ler um livro chamado Ação e Reação, né, que é do espírito... agora deu branco, me chuta. Ação e Reação é do Chico Xavier. Do Chico Xavier pelo André Luiz. Nesse livro Ação e Reação, ele conta vários casos ocorridos em uma colônia que é ligada ao nosso lar. Mas é uma colônia, é uma subcolônia que ela é localizada no meio das sombras. Então, é um local com muitas tempestades, com muitos espíritos sofredores ao redor. Então, foi construído um local para dar sustentação, para acolher aqueles espíritos que estão em sofrimento.
Muitos chegam, inclusive, com formas perispiríticas animalescas, para a gente ver o nível de sofrimento que existe. Então, se existe uma colônia no local de sombras, é porque existe sempre uma luz no fim do túnel para todos nós, né? para todos os espíritos. Uma sugestão de leitura que eu trago é o livro Céu e Inferno. Nesse livro que ele fala, né, ou que o nome do livro é A Justiça Divina segundo o Espiritismo. Nesse livro, Allan Kardec ele colocou de uma forma resumida o Código Penal da Vida Futura, que são 33 itens sobre coisas que devemos fazer e devemos evitar para atingir a plenitude, a felicidade. Na segunda parte deste livro, do Céu e Inferno, existe uma compilação de, vamos dizer, de entrevistas, de relatos de espíritos, dados, né, na época de Allan Kardec, claro, sobre a sua transição, como foi a sua passagem do mundo material para o mundo espiritual, e como eram que eles, como eles se viam na outra dimensão. E isso, o interessante disso é que está dividido nas categorias de espíritos. Espíritos felizes, numa condição mediana, espíritos sofredores, suicidas, criminosos, arrependidos e os endurecidos. Então, lendo, não existe somente um relato em cada não, são grupos de espíritos falando sobre cada um deles. Então, existe uma forma de se avaliar a conduta que eles tiveram e a forma como eles estão. Daí se chegou à conclusão das normas morais que se deve seguir para atingir a felicidade, né, e a perfeição do espírito. Então, aqui é meu último slide. Nós somos semeadores, nós recebemos as sementes. Algumas delas não são tão boas e elas caem no decorrer do caminho. Só que somente nós vamos colher esses frutos, seja bons ou ruins. Por isso devemos refletir sobre nossas ações para que as reações elas sejam boas e produtivas. A imagem, a semeadura, né, é uma... A semeadura, não dá para ler. A semeadura é livre. É livre, mas a colheita é obrigatória. A imagem que a gente vê são flores, lótus, né, que ela nasce no meio da lama, no meio da sujidade. Né? Então, devemos ver, né, a flor de lótus como um ponto de luz, que somos nós, num planeta de terra de provas e expiações, onde, infelizmente, ainda precisa ser depurado. Mas nós somos essa flor, nós precisamos desabrochar e mostrar essa essência que existe para todo mundo. Então, aqui eu termino a apresentação de hoje, com os olhos fechados, para conectar com nosso Pai Celestial. Vamos agradecendo a oportunidade que tivemos de estarmos aqui nessa noite de hoje, para receber as bênçãos da espiritualidade, receber essa luz que paira sobre nós, que nos envolve, que desce sobre nossas cabeças, desce pelos nossos braços, pelo nosso corpo, chegando até as pernas, envolvendo uma atmosfera de luz, de amor, de equilíbrio e harmonia. Agradecemos a espiritualidade pela fluidificação da água. Pedimos que as palavras que foram ministradas no momento da palestra, né, que ela envolva o coração de cada um de nós, que possamos refletir sobre a lei de causa e efeito, para que possamos, a cada dia, evoluir de forma mais rápida, semeando bem no coração do próximo, né, da sociedade e cuidando do nosso planeta. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, livra-nos de todo mal, que assim seja.